Bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto e falar sobre escatologia. É uma coisa que me agrada muito. Eu confesso que sou fascinado por esse assunto e às vezes até exagero, porque eu creio realmente que Jesus vai voltar, creio realmente que nós vamos subir, creio realmente que estaremos com Ele naquele dia, e eu quero que cada um aqui esteja também. Que cada um possa estar naquele grande dia, lá no céu, vendo o Senhor descer, né? Observando e se encontrando com Ele. E o assunto agora é o assunto não muito agradável para os tempos atuais, eu creio, não é? Falar sobre juízo final na pós-modernidade é um problema. Nós temos muita dificuldade. Alguns não conseguem crer mais dessa forma. Existem alguns até que se dizem cristãos, que dizem que Deus vai salvar todo mundo. Chama-se universalismo. Eu lamento não conseguir concordar com eles e tenho medo por aquele outro assunto que nós estávamos tratando antes, que é a apostasia. Mas o juízo final, na realidade, é uma certeza enorme que a palavra de Deus nos dá. E é isso que eu vou tentar trabalhar aqui nesse momento, essa certeza, sabendo que não é fácil crermos dessa forma nos dias atuais. Nos dias onde se fala muito em amor, em tolerância, em inclusivismo, em tantas coisas que são tratadas nos dias de hoje. Mas nós vamos lembrar do primeiro assunto, a apostasia, que eu falei que o causador da apostasia seria ou será o anticristo. E uma das coisas que ele vai fazer é dar paz ao mundo. Então, também não vamos nos iludir com paz, com tranquilidade, o mundo falando muito em amor, o mundo falando muito em inclusivismo, o mundo falando muito em igualdade, entre tantas outras coisas. Aliás, nós temos que filtrar isso com muito cuidado, exatamente porque podemos ser apóstatas, como eu falei na primeira parte. Nós vamos então trabalhar dentro do juízo final. Primeiro eu vou falar sobre o conceito de juízo final, né, o seu significado. Depois nós vamos navegar um pouco pela Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, sobre o que nós podemos ver, né, e depois estaremos fazendo um encerramento em cima de alguns pontos que são muito importantes. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o julgamento final e eterno de Deus sobre a humanidade é que é o juízo final. Então, Deus um dia vai julgar toda a humanidade. Os bilhões e bilhões, as bilhões e bilhões de pessoas que existem ou que já existiram, todos estarão perante o tribunal de Deus. Ah, pastor, como é que isso vai funcionar? Não sei. Como é que vai ser aquele dia? Não sei. Aliás, na escatologia é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente quer ter respostas, e nem sempre essas respostas são fáceis. Nem sempre você vai encontrar uma resposta simples para tudo isso. Então, quando nós falamos em juízo final, o que nós garantimos é o seguinte: Deus vai julgar cada um de nós. Alguns acham, Deus vai abrir um telão lá e vai mostrar todos os seus pecados, as suas falhas. Eu não sei. Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai funcionar. Mas de uma coisa eu sei, todos estaremos perante esse tribunal. Uns vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outros vão ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o juízo é real. Mas o juízo na Bíblia nada mais é do que o derramamento da ira de Deus. Aí entra um outro problema. Porque aí, nessa realidade do mundo pós-moderno, nós temos muita dificuldade de aceitar um Deus irado. Um Deus que derrama ira. Por quê? Porque no nosso conceito, Deus é o quê? Amor. Nós entendemos isso. Nós captamos isso. E a igreja, nos últimos 150 anos, frisou muito isso. Deus é amor. O problema é que a Bíblia, ela nos dá uma visão de Deus completamente diferente daquela que nós muitas vezes temos. Porque muitas vezes a nossa visão de Deus está muito relacionada à nossa sociedade. Quando nós olhamos para
para a antiguidade, aqueles muitos deuses que todas as civilizações tinham, ou a maioria delas, nada mais eram do que o perfil daquela comunidade, daquela civilização. Hoje nós tentamos falar sobre um Deus único, poderoso, soberano, criador dos céus e da terra e tal, só que nós ainda temos o mesmo defeito que as civilizações antigas tinham. Só que a diferença agora é que ao invés de termos muitos deuses, tentamos dizer que Deus, o Deus único, soberano e eterno, é desse jeito. O pastor Evaldo falou que a apostasia nada mais é do que alguém criar a sua própria teologia, e é mais ou menos isso mesmo. Søren Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês. Ele disse o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora o homem, o retribui o favor. Nós queremos criar Deus à nossa imagem e semelhança. Então, quando nós falamos que Deus é apenas amor, nós estamos tentando criar o Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Porque a Bíblia não fala isso. Em teologia sistemática tem uma matéria chamada teontologia, que é a doutrina de Deus. Normalmente é a segunda matéria, a segunda sequência em teologia sistemática. Normalmente, alguns seminários mudam um pouquinho. A primeira vem bibliologia, depois vem a doutrina de Deus e assim vai. Na teontologia nós aprendemos uma coisa chamada atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Primeiramente temos que entender o que são os atributos. Atributos é aquilo que qualifica um ser ou alguma coisa. Então eu posso dizer, esse púlpito ele tem um tampo preto. Isso são atributos. Ele é redondo, são atributos. São atributos. Deus tem atributos. Os atributos de Deus são muitos. Alguns a Bíblia destaca. Alguns atributos Deus, só Ele tem. Alguns teólogos chamam de atributos incomunicáveis ou intransitivos. Esses atributos ou naturais, incomunicáveis, intransitivos ou naturais, que só pertencem a Deus, são, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência. Só Deus tem esses atributos. Ele não passa para ninguém. E isso é muito interessante, porque nos dá tranquilidade diante, por exemplo, do poder satânico. Tem gente que dá poder demais a Satanás. Tem gente que acha que Satanás, por exemplo, é onipresente. Ele não é. Ele tem muitos anjos que trabalham para ele, dão um relatório para ele, e ele sabe o que acontece. Mas ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente. Pois só Deus o é. Então isso é interessante. Onipotente, onipresente, onisciente, são coisas que só Deus tem. Imutabilidade, infinitude, são atributos que só Deus tem. Mas existem alguns atributos que Deus passa para a gente, ou passa para as suas criaturas, né? Porque os anjos também podem ter. Amor é um deles, sabedoria, né? Imutabilidade nós deveríamos ter, mas não temos, infelizmente, é uma coisa que deveríamos lutar. Santidade e vários outros atributos que Deus pode passar para a gente, ou desejar que nós tenhamos. O amor o amor é apenas um dos atributos de Deus. A Bíblia, por exemplo, fala que Deus é fogo consumidor, está lá em Hebreus, num contexto de julgamento. Então, quando nós falamos em juízo final, temos que entender que não é o diabo que vai estar nos julgando, nem mesmo nos condenando, como alguns pensam. Na realidade, hoje ele faz isso, mas naquele dia ele vai ser um dos réus. Hoje ele nos acusa, a palavra diabolos significa que ele é um dos acusadores, ele é o acusador. Mas naquele dia ele vai ser réu. E se, como diz tem um livro chamado A Imortalidade, de vários autores, eu não consigo lembrar agora o nome daquele que fez a organização, se eu não me engano foi o Alan Pieret, mas eu não tenho certeza. No livro A Imortalidade eles falam o seguinte, da provável escala de sofrimento no inferno. É como se fosse o nosso galardão, né? O crente vai ter um galardão maior ou menor no céu, e isso os teólogos são unânimes em acreditar dessa forma. E alguns acreditam que o inferno também vai ter graus de sofrimento maiores ou menores. Se isso for verdade, porque eu não sei se ainda não achei base bíblica sólida o suficiente para eu acreditar nisso, mas se isso for verdade, então o pior sofrimento já está reservado para ele, para o diabo. Então o diabo não vai reinar no inferno como as pessoas pensam, como foi criado lá na Idade Média, um tridente dele reinando, recebendo as pessoas do inferno. Não. O inferno, a Bíblia diz, foi preparado para o diabo e seus anjos, para que ele sofresse. Então ele vai ser aquele que vai receber a maior punição. Tá? No galardão também nós temos aquele que vai receber já o maior prêmio, não é?
A Bíblia fala, alguém sabe qual é aquele que vai receber o maior prêmio na Bíblia? Sim, tira Jesus. Alguém sabe? Jesus fala isso. João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém vai ser maior que João, diz a palavra de Deus. Então pode até empatar, mas ser maior que João não vai. Então o maior galardão no céu, a Bíblia já deu, o prêmio já está garantido. Não adianta, você pode competir, lutar, fazer o que você quiser, mas o galardão maior no céu, Jesus deu para o primo dele. Jesus foi meio nepotista ali, né? Deu um presentinho para o primo dele, você vai ficar... Gente, estou brincando, porque João foi um homem sensacional. Incrível, incrível, muito além do seu tempo, inclusive. A palavra juízo final não encontra-se na Bíblia, isso é um fato. Mas existem muitas expressões que nos remetem à ideia do juízo final. Eu vou tentar trabalhar algumas delas aqui, para que você possa entender isso aí. Então vamos primeiro ver o conceito no Antigo Testamento, depois nós veremos o conceito no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o conceito que fica mais claro é a ideia do dia do Senhor. Dia do Senhor. Esse dia do Senhor é muito frequente no Antigo Testamento. O problema do Antigo Testamento é que esse dia do Senhor, e é isso que você precisa tomar cuidado, muitas vezes ele se confunde com a primeira vinda. Lembra? Quem estava aqui na primeira parte, eu falei que muitas vezes a profecia do Antigo Testamento, ela aponta para um primeiro cumprimento, mas ela pode ter um segundo cumprimento, e muitas vezes ela aponta para a primeira e para a segunda vinda ao mesmo tempo. Isso ocorre por quê? Porque a visão profética, o profeta não conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Ele era homem. Deus estava dando a ele alguma visão de alguma coisa. É como se você estivesse fazendo uma longa viagem. Não sei quantos já fizeram isso. Já observaram cadeias de montanhas. Eu trabalhei durante 5 anos e meio em Linhares. Todo final de semana eu voltava, terminava os meus plantões e voltava. Na 101 você vê uma cadeia de montanhas. E eu conheço bem aquela região da Serra, morei lá 20 e tantos anos. Eu conheço o Mestre Álvaro de longe, eu subi muitas vezes aquele Mestre Álvaro quando jovem, subia demais ali. E eu conheço de longe o Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro é a maior montanha que nós temos aqui na Grande Vitória, ele tem 840 metros de altitude, bem alto em relação às outras montanhas. Eu sabia qual era o Mestre Álvaro, mas de longe, em alguns momentos, algumas montanhas pareciam que eram maiores do que o Mestre Álvaro. Por quê? Por causa da minha perspectiva, por causa do ângulo em que eu estava com relação ao Mestre Álvaro. Isso acontece com profecia. O profeta, quando ele via no Antigo Testamento as profecias acontecendo, muitas vezes ele estava olhando profecias, por exemplo, da primeira vinda e da segunda vinda ao mesmo tempo. Então, e ele não sabe dizer a distância de uma para outra. Ele não sabe dizer qual que é qual o maior evento. Ele não consegue determinar isso, tá certo? Então isso é fundamental que você entenda. Algumas profecias são difíceis mesmo. Então eu não me arrisco a dizer que vou acertar todas. Não sou o dono da verdade, porque é muito complicado. Isaías 2:12 diz, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja abatido. Então a realidade do dia do Senhor é o dia de quê? De julgamento final, de acabar realmente. Não tem mais chance alguma diante de Deus. Tá? Essa palavra aparece muitas vezes na Bíblia, e na Revista e Corrigida aparece mais de 200 vezes essa expressão, o dia do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O conceito, como eu falei, muitas vezes mistura a primeira e a segunda vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui, para você ver dessa mistura. Malaquias 4, de 1 a 12, não sei se está dando para ver, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Ali, o dia que vem ardendo é o julgamento. Malaquias está vendo o julgamento de Deus. Malaquias está vendo o dia final de Deus. Mas esse dia, né, na continuação do texto, olha lá, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Essa continuação do texto está se referindo à primeira vinda. Repare bem que nos dois textos, o profeta coloca a segunda vinda antes da primeira. Lembra a ideia da cadeia de montanhas? Ele não consegue, ele não sabe quem vem primeiro. Ele só está vendo o dia do juízo e ele está vendo o dia que Jesus vai nascer. Aquele que nascerá o sol
da justiça. Então ele trabalha digamos assim, com as duas vindas ali, só que não tem uma ordem interessante nesse contexto. Outro texto interessante é esse aí, Isaías 61, 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Nesse versículo, o ano aceitável, né, ficou meio errado, nós estamos com computadores diferentes aqui, ficou um pouquinho diferente. A primeira vinda é apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu sei, essa eu não erro, porque Jesus disse que é. Estão lembrados disso? Que em Lucas ele fala isso. Só que Jesus não cita a segunda parte do versículo, o dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus não cita a segunda parte, por quê? Porque ainda não tinha chegado. Então a primeira vinda está sendo dita junto com a segunda vinda. Então no Antigo Testamento, nós encontramos muito isso. Obrigado, querida, acertou lá para a gente. Nós encontramos muito isso e nós temos que trabalhar com muito cuidado, com muito carinho, para não tomarmos profecias de forma errada. Tá certo? Outra expressão é naquele dia. Naquele dia é uma expressão que aponta muitas vezes tanto para a primeira vinda também, como para a segunda vinda. Então, naquele dia é outra expressão que acontece muito no Antigo Testamento. E nós temos que vigiar para não errarmos nessas expressões. Não há dúvida com relação ao juízo no conceito judaico. Os judeus no Antigo Testamento criam que realmente haveria um julgamento, que o Messias haveria de reinar e que os ímpios seriam destruídos. Só que o problema dos judeus é que com o decorrer do tempo, a teologia deles mudou. O que aconteceu com eles? Eles começaram a achar que a salvação era uma questão nacional, era para o judeu. Então todos os outros seriam ímpios perdidos. Todos os outros seriam ímpios que seriam destruídos. Esse era o problema dos judeus. Está certo? Essa teologia é perigosa. Amós vai chamar a atenção disso. Amós vai falar que muitos vão se perder, inclusive judeus. Paulo, lá em Romanos, ele vai chegar a dizer que nem todos que são de Israel são israelitas. Ele se refere no sentido espiritual, ou seja, nem todos aqueles que fisicamente são de Israel, espiritualmente são salvos. São filhos de Abraão. E Paulo mesmo vai dizer em Gálatas que todos somos filhos na fé de Abraão, né, através de Cristo Jesus. No Novo Testamento, aí sim, esse conceito se amplia muito, muito mesmo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque muitas vezes pode fazer alguma confusão. Mas aí já não temos mais a primeira vinda. Tá? Não temos mais a primeira vinda, fica mais fácil. Muito mais fácil de nós conseguirmos enxergar. A expressão juízo aparece 242 vezes. E mais de 20% refere-se ao juízo final. Então são muitas vezes que vai aparecer a ideia de juízo, e boa parte dela se refere ao juízo final. Naquele dia aparece algumas vezes referindo à salvação do crente. Pelo menos 2 vezes ela aparece, naquele dia seremos salvos, na salvação do crente. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, por exemplo, nós encontramos isso. Vamos ver rapidamente o que Jesus ensina. Eu tenho quanto tempo, pastor, agora? 40 minutos, vamos lá, vamos tentar. Vou fazer um pouquinho de milagre, vamos tentar. Muito bem, os ensinos de Jesus. Jesus falou mais sobre o juízo que qualquer outro assunto, por incrível que pareça. Isso é uma coisa que para nós é complicado, porque nós não aceitamos isso. Eu conheço amigos que dizem o seguinte: eu interpreto a Bíblia à luz das palavras de Jesus. Eu falei, cuidado. Se você interpreta a Bíblia à luz das palavras de Jesus, você tem que encontrar o juízo. Sabe por que nós não encontramos o juízo? Porque nós fugimos dessas passagens. Eu tenho uma expressão que eu uso, os salmos das páginas amarelas, né? Essa expressão antiga, eu comecei a usar muitos anos atrás. Eu tenho uma Bíblia que está até hoje comigo, me acompanha nos meus estudos, nas minhas devocionais. Eu fui fazer um estudo na casa de um casal, um idoso, e cheguei lá com a minha Bíblia e abri para começar o estudo. A senhora olhou, olha lá, meu amor, a Bíblia dele é toda amarela. Minha Bíblia é toda amarela. Né, essa Bíblia, que até hoje está comigo, como eu disse. E eu achei estranho o que ela quis dizer. Aí ela me mostrou uma Bíblia que estava aberta, lá como muitos até hoje têm, e deixa aberta. E é típico, só 4 páginas naquela Bíblia estavam amarelas. As 2 do Salmo 23 e as 2 do Salmo 91. Ou seja, uma época do ano ela devia deixar aberto
o Salmo 23, outra época do ano, o Salmo 91. Eu lembro bem disso, minha avó, inclusive, quando eu era ateu, minha avó me obrigava a ler o Salmo 91 para ela todos os dias. Todo dia eu tinha que ler para minha avó o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e assim vai embora. Isso era todo santo dia. E aí eu apelidei esses salmos de os salmos das páginas amarelas. Tem gente, então, que a Bíblia é só amarela em determinado lugar, porque só fica ali. E aí acha bonitinho, o Salmo 23 é um salmo lindo, eu também acho, gente, eu não estou aqui questionando o Salmo 23 não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não é só isso, essa é a questão. E que muitas vezes se perde com o decorrer do tempo, porque nós pegamos só as frases bonitas, nós pegamos as frases bonitas de Jesus, né? Aí vamos lá para João 3,16, né? Vocês vão ver que João 3,16 não é tão bonito assim, mas as pessoas gostam, por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que coisa incrível, Deus amou o mundo. Mas mesmo em João 3,16, a ideia do juízo está claro. Vamos lá, vamos juntos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Uai! Tem mineiro aqui? Minha esposa é mineiro? Uai! Mas espera aí, se ele disse para todo aquele que nele crê não pereça, vamos de novo para a lógica? Significa que quem não crê, é a lógica. O juízo está em João 3,16. Tá? Se você não crê, você vai perecer. Isso é juízo. Repara, nós fugimos, mas está lá, está escrito. E isso aí me preocupa, porque muitas vezes faz com que nós preguemos aquele evangelho diferente que eu falei lá no final. Né? Porque mudamos, alteramos um pouco o evangelho. Então Jesus falou muito sobre isso. Eu não vou me delongar mais, gente, porque o tempo é curto. Aqui eu tenho mais assunto que apostasia, tá? Se deixar, pastor, eu vou até às 4h. Então vamos lá. Os ensinos das epístolas e dos apóstolos. Vamos lá, vamos correndo. Paulo falou diversas vezes do juízo e da ira. Ele é o autor, depois de Jesus, que mais fala da ira. Romanos 2 é um capítulo dedicado à ira de Deus. Tá? Pastor, o que é isso? Ira de Deus? É, ira de Deus mesmo. Aí se eu não acredito, você não acredita? João 3,36, João Batista diz assim, aquele que tem o filho, né, tem a vida, não é verdade? Mas aquele que não tem o filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Permanecer da ideia de alguém que está constantemente fazendo pressão sobre uma pessoa. Essa é a ideia da palavra original aqui. É por isso que na Bíblia tem uma palavrinha técnica. Aliás, eu não gosto nem que eu não falo que é técnica porque está na Bíblia, né? É uma palavra que até o leigo deveria conhecer. Como nós estamos muito mal de teologia, nós, brasileiros principalmente, nós não conhecemos. Tem uma palavra chamada propiciação. Propiciação. Lá no Antigo Testamento tem o propiciatório, o local onde era sacrificado o bode ou o cordeiro, né? O sangue era derramado, era apontando para o sacrifício de Jesus. A palavra propiciação, no seu original, significa aplacar a ira. Então, imagina alguém muito forte, muito grande, pronto para lhe esmurrar, essa é a ideia de permanecer debaixo da ira de Deus, e alguém entra para receber aquele impacto, para receber aquela força sobre ele. Isso é propiciação. Vai aplacar a ira. Jesus, quando morre na cruz, ele morre para ser nossa propiciação. Segundo 1 João, capítulo 2, verso 2. Não apenas nossa, mas também de toda a humanidade, porque aí ele é oferecido a toda a humanidade. Mas aí ele só vai aplacar daquele que nele crê. Aí o contexto de João 3 nos garante isso. Então a propiciação é o aplacar da ira de Deus. Mediante o quê? O sacrifício de quem? De Jesus. Então quando Jesus se sacrifica na cruz, ele se sacrifica por mim, ele se sacrifica por você, ele aplaca a ira de Deus. O que vai acontecer lá na volta de Jesus é que esse aplacamento vai ser, esse aplacar da ira vai ser retirado de sobre a humanidade perdida. Isso, porém, nós estaremos justificados diante de Deus. O autor aos Hebreus toca pelo menos 7 vezes no assunto do juízo. Por exemplo, Hebreus 9, 27, um dos versículos mais famosos, né? Está ordenado ao homem morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Então o juízo é uma coisa certa. Pedro deixa claro que o dia do Senhor virá. Com certeza, e ele nos desafia a vivermos em santidade.
2 Pedro, capítulo 3, versos 10 em diante, ele diz mais, eu vou parafrasear, sabendo que as coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas nós temos que viver em santidade. Então veja bem, a forma de Pedro dizer, olha, estejamos preparados, estejamos cientes que não somos apóstatas, estejamos cientes que estaremos diante do tribunal para ouvir, vinde benditos do meu Pai. Você tem certeza que vai ouvir isso? Você tem certeza no seu coração de que vai ouvir isso? João escreve um livro que aponta diretamente para aquele dia. Qual livro? Apocalipse. Tudo bem que alguns estudiosos, principalmente das linhas mais ortodoxas, eles creem que Apocalipse já se cumpriu, não há nada mais para se cumprir. Apocalipse é apenas um livro que nos traz ensinamentos éticos, morais e nos fortalece a fé. Eu respeito muito esses teólogos, alguns deles são muito meus amigos aqui no estado, fora do estado, mas eu não concordo muito não. Eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que Apocalipse tem aquele problema que eu falei lá atrás, na primeira parte, das profecias duplas. Um cumprimento literal e um cumprimento tipológico. Então, um cumprimento real naquele tempo, realmente acredito que tenha se cumprido, mas outros são tipológicos. Então, isso navega muito em Apocalipse. Outra coisa que eu acredito em Apocalipse, que ele não é cronológico. Apocalipse ele vai dando visões por ângulos e perspectivas diferentes. Então, se você observar, por exemplo, as taças e as trombetas, elas são derramadas e tocadas no mesmo lugar, com poucas variações, só que em locais diferentes do livro. Pode ser que João esteja falando da mesma coisa apenas por ângulos diferentes. Todo mundo fala da batalha final, Armagedon, capítulo 16, mas observe que no capítulo 19 tem uma batalha, no capítulo 21 tem uma batalha, no capítulo 12 tem a perseguição da mulher e uma batalha. Então eu não vejo Apocalipse como um livro cronológico, e vejo João falando na perspectiva daquele dia. Por quê? Porque ele começa o livro falando assim. Se você for para Apocalipse capítulo 1, verso de número 10, João diz assim, eu me vi naquele dia em espírito. Eu respeito, não sei qual a opção do pastor Evaldo, seja forte, pastor, por favor. A maioria interpreta essa passagem como sendo domingo. João referenciando isso me dá um arrepio. Por quê? Porque eu não consigo ver. João não está falando nem do domingo nem do sábado, porque a expressão aquele dia realmente no Antigo Testamento, algumas vezes era o sábado. O contexto é que vai dizer. Mas o que João está dizendo é o seguinte, eu me vi em espírito no dia do julgamento. Eu me vi em espírito no dia final. E por isso ele narra daquela forma Apocalipse. Ainda que tenha verdades daquela época, ainda que alguns imperadores romanos possam ser vistos ali, como alguns estudiosos acreditam, ainda que alguns reis possam ser vistos, podemos ver ali, mas João não está preocupado com isso, assim como Daniel não está preocupado com o Antíoco Epifânio. Daniel não está falando no sentido de, eu estou profetizando sobre o Antíoco Epifânio, que vai ser uma pessoa que vai sacrificar até uma porca no altar judeu. Não, ele está mostrando o seguinte, esse homem que vai fazer isso, vai simbolizar um ser maior do que ele. Assim como José simbolizou um ser maior do que ele, que era Jesus. A questão que eu vejo é, então João em Apocalipse, ele está apontando para um outro momento, mas ele se viu em espírito nesse momento que ele está apontando, o dia ou do Senhor, ou naquele dia. Tudo bem? Elementos envolvidos, vamos tentar falar sobre os elementos envolvidos nesse conceito de juízo final. Quais são os elementos que estão envolvidos ali? Também vamos dar uma passada. Primeiramente o juiz. Quem será o juiz? Na Bíblia, tanto Deus como o juiz, como Jesus, são apontados como sendo o juiz. Os dois. Eu gosto de olhar Jesus, embora eu não estou aqui sendo contrário à Bíblia não, mas eu vejo Jesus como, nesse momento, promotor na realidade. Por incrível que pareça. Estranho. Porque na Bíblia toda Jesus é o advogado. Nós sabemos disso. João ainda fala bem assim, filhinhos, aquele jeitinho carinhoso de João. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. 1 João, capítulo 2, verso 1. Mas se vocês pecarem, temos um advogado. Mas João está falando isso para quem? Para quem ele escreve a primeira carta dele? Para a igreja. Então Jesus, para mim, ele é um advogado. Lá, naquele dia, ele vai ser o acusador. E ele vai ajudar o juiz na condenação.
Ele vai estar ali. Por quê? Porque ele morreu para a propiciação dos meus pecados e de toda a humanidade. Mas só vai ser salvo aquele que aceitar o sacrifício que foi por ele derramado. Tá certo? Então isso é fundamental. Salmo 80, verso 17 diz assim: seja a tua mão sobre o varão da tua destra, filho, né? Sobre o filho do homem que fortificaste para ti. O Salmo 80, assim como outros salmos, aponta para Jesus. O filho do homem é uma expressão que Daniel usa apontando para Jesus, e ele é aquele que está à direita. Por isso que eu tenho essa ideia do promotor, que vai estar ali para condenar, para apontar os pecados daqueles que não aceitaram a obra de Deus em seu coração. Também, tanto a ira do Cordeiro, Apocalipse 6,16, quanto a ira de Deus, em João 3,36, 36, perdão, está errada a referência, serão derramadas naquele dia. Então, tanto a ira do Cordeiro, como a ira de Deus será derramada naquele dia. Então, o juiz ali, tanto pode ser Jesus, como pode ser Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí. Deus concede a Cristo o poder de julgar. Então, Deus concede a Cristo o poder de julgar, de dar a esperança a nós agora, mas naquele dia Ele vai conceder inteiramente o poder de julgar, o poder de estar, de fato, na presença de Deus. Tá certo? Isso é fundamental porque quando nós cremos dessa forma, nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Que Deus está falando realmente aos nossos corações através de Jesus. No dia final, os anjos e os salvos hão de julgar os restantes. Isso, eu coloquei duas passagens, mas lá no Antigo Testamento, isso fica muito implícito na vida de Israel. Jesus fala isso em Mateus 16, 27, e Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, verso 2, num contexto muito interessante, onde ele fala que não é conveniente, ele proíbe que o cristão entre na justiça dos homens contra um outro cristão, né? Então, e ele fala bem assim: nós vamos julgar até os anjos naquele dia. Por que nós vamos agora deixar de julgar coisas pequenas aqui neste mundo? Então, o julgamento, o juiz será Jesus e será o próprio Deus. Quem são os condenados? O primeiro grande condenado, já falei lá atrás, é Satanás, né? Ele é o primeiro grande condenado. Ele foi o primeiro a cair também. O pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu, por incrível que pareça. E Satanás, alguns teólogos até gostam de acreditar que Satanás e os anjos caídos, eles não têm outra oportunidade exatamente porque eles não tinham o elemento da tentação, como nós temos. Nós temos o elemento da tentação, eles não tinham. Então não justifica a salvação para eles. Eu não sei se isso é uma verdade, mas eu acho interessante a ideia, ela faz um sentido lógico, né? Mas existem algumas coisas nas Escrituras que a nossa lógica não alcança, isso é importante. Isso é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia é clara que Deus tem um entendimento muito acima do nosso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus caminhos são muito mais altos do que os de vocês. Paulo, no seu capítulo 11 de Romanos, ele afirma que, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como do saber de Deus, quem poderá entrar na mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente de Deus? É impossível, tá certo? Impossível. Então, nós não temos como dizer se a lógica é essa mesmo, mas até acho interessante. O inferno, então, foi preparado exatamente para o sofrimento dele e dos seus anjos. E é Jesus quem fala isso. Essa é uma coisa muito interessante. Quando é Jesus que fala, eu fico mais tranquilo na interpretação. Não há erros, não há possibilidade de erros. Jesus disse, eu acredito, e acabou. Aí a única maneira de eu não acreditar é se eu não for cristão, porque Jesus disse que o diabo vai sofrer. Os ímpios, eles serão pré-julgados, aí a minha linha. Agora eu volto um pouco para a minha linha, para vocês entenderem. Os ímpios já terão um pré-julgamento na volta de Cristo. Lembra que eu falei? Não vai ter ninguém deixado para trás. Quem for deixado para trás já está pré-julgado. Já não é bem-aventurado. Já está perdido. Mas então por que ele vai ter um outro julgamento? Boa pergunta, eu também não sei. Não sei por que Deus vai fazer depois aquele julgamento. Acredito que seja, de repente, para a distribuição dos galardões, e quem sabe fazer aquele galardão também invertido, aquele sofrimento invertido lá no inferno. Mas não sei por que Deus vai arrebatar-nos, já deixar pessoas para trás, e só depois Ele vai fazer o julgamento. Por isso, por ter essa parte difícil de entender,
Alguns, não poucos, muitos acreditam, inclusive nós batistas, tradicionalmente acreditávamos nessa linha, que não há esse intervalo. Quando Jesus voltar, já vamos direto para o trono. Eu quase acreditei nessa linha. O meu primeiro pastor cria dessa forma. Muitos pastores formados, principalmente na década de 60, 50, né, até a metade da década de 70, creram dessa forma, mas eu não encontro base na Bíblia, principalmente em Apocalipse. E quando eu cruzo com Paulo, fica mais difícil ainda. Eu respeito, obviamente, mas é complicado. Parece que haverá um hiato, vai haver um momento entre o arrebatamento e o julgamento. Tá? Que alguns chamam de milênio, outros chamam com outros nomes, mas eu creio nesse ato, nesse tempo, né, que haverá de ocorrer neste mundo, tá certo? O julgamento final será diante de um tribunal, o tribunal de Deus. Todos nós estaremos lá, você, eu, ninguém vai escapar. Já houve o pré-julgamento, obviamente, alguns estarão à direita de Deus, não é isso que diz a palavra? O próprio Jesus diz isso. Alguns estarão à direita, vão ouvir, vinde benditos do meu Pai. Outros estarão à esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essa é a realidade do julgamento, tá certo? Os apóstatas não terão nenhum tratamento especial, pois à luz da Bíblia eles são ímpios. Os apóstatas, aqueles do primeiro assunto de hoje, não tem tratamento especial, não, vai ser diferente, vai ter uma segunda chance depois que eles forem deixados para trás. Não há isso na Bíblia, você não encontra. E eu desafio qualquer um a procurar, você não vai encontrar. Não há tratamento especial para os apóstatas. Então, como é que eu me livro dessa situação? Como que eu me livro do juízo? Como que eu me livro de estar diante desse tribunal de Deus do lado esquerdo? Como que eu posso estar nesse tribunal realmente dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim, para a minha vida? Paulo deixa claro que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que foi Deus que nos vivificou. Então a única maneira de você escapar do juízo eterno de Deus é sendo vivificado por Ele, é sendo transformado por Ele, é recebendo o Espírito Santo no seu coração, é tendo a transformação que vem do alto. Aquele dia vai ser um dia de horror. Amós fala isso, Sofonias fala isso, Malaquias fala isso, Isaías fala isso, Jeremias. Aquele dia vai ser pior do que a tribulação que a igreja vai passar. Daniel capítulo 12 fala da tribulação. Ele fala que haverá uma tribulação o qual nunca houve antes nem depois. Mas a tribulação será para nós, para os crentes. A tribulação será para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O juízo, exatamente para aqueles que não estão no caminho do Senhor. Então, nós estamos mortos, e a única maneira é sermos vivificados. A única maneira de se livrar do juízo final é ter um arrependimento sincero e uma fé sincera diante de Deus. Não tem jeito. Não há outro meio de você escapar do juízo final. Não há outro meio de você escapar da ira de Deus. Não é a ira do diabo. É outra coisa horrível na teologia moderna. Aliás, como eu falei, nos últimos 150 anos criaram algumas coisas na teologia que me assustam. Uma delas é essa, nasceu há 180, 190 anos atrás, 190 anos atrás, de que Jesus pagou a dívida ao diabo. Tem até alguns cânticos que nós cantamos que falam isso. Eu andei até pedindo para tirarem lá na nossa igreja, né? Quando se canta que Deus paga uma dívida para o diabo, tem até algumas ilustrações bonitinhas, né? São até emotivas, que até se encaixam na ideia da pós-modernidade, mas na realidade, queridos, a notícia não é boa. Jesus nos livra da ira de Deus. Ele não nos livra da ira do diabo, porque o diabo vai sofrer essa ira de Deus também. Ele não nos livra da condenação do diabo, porque o diabo não tem esse poder. Quando Jesus afirma, olha, vocês não devem temer aquele que pode matar o corpo, ele está se referindo ao diabo, ou ao homem. Antes você deve temer aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Ele está falando dele mesmo. Não é do diabo que ele está falando ali, é dele mesmo. Eu tenho esse poder, em outras palavras. Eu tenho a capacidade de salvar você e de condenar você. Para isso você tem que ser vivificado, transformado.
Então o juízo é uma realidade perigosa. Você não tem que ter medo de pregar sobre isso, você não tem medo de ensinar sobre isso, tem que falar mesmo, porque as pessoas estão perdidas. Não adianta nós enchermos as igrejas, as nossas igrejas, de apóstatas, de pessoas que não entendem a verdadeira fé cristã, que não entendem o significado. Eu falei lá no final da outra palavra, do arrependimento, da conversão. No grego, essas duas palavras são muito interessantes. Uma é até famosa, já tem até grupo na internet, metanoia. Né? Metanoia. Metanoia no grego dá a ideia de alguém que tinha um pensamento e ele muda de pensamento. Então ele pensava de um jeito, agora ele passa a pensar de outro jeito. Isso é metanoia. Arrependimento é isso. Então arrependimento não é você se arrepender porque você foi pego no flagrante. É você se arrepender e saber que aquilo estava errado. Agora você não vai mais fazer aquilo. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. A outra palavra, conversão, aí tem duas expressões gregas, né? Uma derivada da outra, que é estrefes e epistrefes. As duas palavras significam o seguinte: você, além de você mudar de pensamento na metanoia, agora você muda de caminho. Então, a conversão é o quê? Você se arrepende. Eu penso que eu estou indo no caminho certo. Eu paro, metanoia. Isso é metanoia. Parei. Pensei, estou errado. Metanoia. Conversão. Bom, eu estou errado. Agora o meu caminho é esse aqui. Ó. Isso é conversão. Uma mudança de caminho. Se você não tiver isso, cuidado com o juízo. Se você teve isso verdadeiro, está tranquilo, está em paz. Se você realmente teve uma conversão, uma mudança, você está em paz. Está certo? Juízo de Deus, uma realidade presente. Juízo final, uma realidade presente. E como eu me livro disso? Tendo um arrependimento sincero, tendo uma conversão sincera, tendo uma vida aos pés do Senhor, uma mudança real de caminho. É muito mais do que frequentar a igreja, que é muito importante. Não estou falando para você não vir, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a mudança de vida é muito mais do que isso. E a única maneira de se livrar de um juízo é ter um arrependimento sincero e ter uma conversão sincera. O juízo de Deus está sobre nós se não temos a Jesus. Se temos a Jesus, está tranquilo. Se não temos, ele já está. Então aquele que tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. E sobre ele está a ira de Deus. Então pense nisso e que Deus possa completar essas palavras nos seus corações e cada um possa entender a realidade do juízo final. A partir do momento que houver o arrebatamento, eu diria que nós já estamos em processo de julgamento. No momento em que ocorrer o arrebatamento, entraremos num processo de julgamento. E não teremos como sair mais desse processo. Não tem uma outra chance, isso é outra coisa. Tem muita gente que acredita numa nova oportunidade, em reencarnação, por exemplo. Não existe. Não existe essa oportunidade. A Bíblia é clara. Está ordenado, decretado, morrer uma vez só, depois vem o juízo. Isso está escrito nas Escrituras. Outra coisa, tem gente que acredita que pode pedir pelas pessoas que morreram. Isso foi uma das causas da reforma. A reforma protestante, há 500 anos atrás, uma das coisas foi isso. Porque acreditava-se que você podia pagar pelo pecado de outra pessoa, orando, comprando as indulgências ou coisa parecida. Não. A Bíblia deixa claro que cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então não adianta você ir lá no juízo e dizer, eu não sou crente porque aquele pastor foi lá na minha igreja e pregou sobre isso aqui, eu não concordei com ele, fiquei com mágoa dele, por isso que eu não sou crente. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Eu não sou crente porque o pastor daquela igreja nunca foi na minha casa. Isso não vai resolver. Não vai. Também não viva na ilusão de que eu frequento a igreja e isso é suficiente. Também não, esse foi o erro dos judeus. A religião institucionalizada foi o grande problema dos judeus quando Jesus veio a esse mundo. E a luta dele foi grande. Muitos se achavam salvos porque estavam na igreja. Muitos ficam acomodados porque estão na igreja, mas não tiveram uma mudança de mente real e não tiveram uma mudança de vida real. Outra palavra forte nas Escrituras é regeneração.
Paulo fala sobre isso em Coríntios. Quem está em Cristo, nova criatura é, metamorfose, é uma mudança. Então, se não houve isso, cuidado com o juízo de Deus. Cuidado com a força desse juízo, porque será enorme, será tremendo, será forte, será grandioso. Tá certo? Pense nisso. Que Deus complete essas palavras. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós somos-te gratos por tudo. Eu tenho dificuldades, talvez, ó Deus, por ser homem limitado em expor toda a profundidade desses textos. Mas eu quero pedir em nome de Jesus e humildemente que Tu esclareça cada um aqui e que cada um possa entender que aquele dia vai ser um dia glorioso para nós, ó Deus. Glorioso para aqueles que têm a Jesus. Glorioso para aqueles que curvaram os seus joelhos de livre e espontânea vontade diante de Ti. Mas vai ser um dia tenebroso para aqueles que se dobrarão forçadamente, porque todo joelho há de se dobrar. Nós sabemos disso. Ó Deus, então eu peço primeiramente que Tua misericórdia seja derramada. Eu suplico que aqui não haja ninguém que esteja nessa situação, Senhor. Que aqui nesta igreja haja pessoas somente que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. E que nós possamos ter ousadia em pregar e ensinar as pessoas, ainda que o assunto não seja agradável, mas que nós possamos ter essa ousadia de falar para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.